Bom, pessoal, aqui nós temos um contator da Siemens. É um modelo de contator em que os seus contatos de força, que são esses 3 aqui, e os seus contatos auxiliares, que são esses 4 aqui, são embutidos no mesmo dispositivo. Aqui, na lateral, eu tenho algumas características técnicas, como, por exemplo, a tensão. Se eu for ligar esse contator, se eu for ligar um motor em que a tensão seja de 230 volts, esse contator suporta ligar um motor de até 3 CV, ou 3 HP aqui, ó. Aqui está a categoria dele, a C3. E aqui o torque do parafuso que ele suporta. Essa categoria AC3 quer dizer que é o tipo de carga que ele pode ligar. A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas o importante é que ele pode ligar motores elétricos. Aqui está a marca, o modelo 3TF40220X. Aqui quantos contatos auxiliares que ele tem? 2 NO, normally open, normalmente aberto, mais 2 NC, normally close, normalmente fechado. Bom, como vocês podem ver, aqui na frente há inscrições numéricas, né, que determinam o nome e o número dos terminais. O importante é que vocês saibam que o contator ele é dividido em entradas e saídas, são contatos, né? Então, esses parafusos daqui de cima são as entradas e esses parafusos daqui de baixo, a saída, tá? Então, o contato, ele inicia aqui e ele vai sair aqui. Ou seja, se eu colocar fase nesse parafuso, quando o contator acionar, vai sair fase nesse parafuso aqui, ó, tá? Aqui a entrada e aqui a saída. Esses 3 aqui são os contatos de força. Aqui estão os 3 de entrada, que é o L1, L2 e L3. Então, por exemplo, se eu coloco a fase R aqui no L1, a S aqui no L2 e a T aqui no L3, quando esse contator acionar, a fase R vai sair aqui, ó, no T1, a fase S no T2 e a fase T no T3. São esses 3 parafusos aqui. Então, as 3 fases entram aqui em cima e saem aqui embaixo. Esses são os contatos de força. Já os contatos auxiliares são esses 4 aqui, ó. Por exemplo, aqui é o 13, a entrada, e aqui é o 14, a saída. Perceba que é como se eu tivesse 2 andares de contatos. O primeiro andar aqui, o térreo, é os contatos de força, e o segundo andar aqui, ó, são os contatos auxiliares. Então, se eu colocar, por exemplo, fase aqui no 13, quando o contator ligar, vai sair fase aqui no 14. A numeração fica toda aqui na frente, ó. Se vocês olharem aqui, olha, L1 é referente a esse parafuso aqui de trás, ó. L2 é referente a esse parafuso aqui, ó, esse borne. E L3 é referente a esse parafuso aqui, ó. Já esse número que está aqui embaixo, 13, faz referência a esse parafuso aqui, ó, que é o contato auxiliar. Aqui, ó, o 21 é esse contato aqui, ó. E o 31 é esse parafuso aqui. E o 43 é esse parafuso aqui, ó. Então, você sempre vai ver aqui, ó, L1 e o 13. Mas esse L1 faz referência a esse borne aqui atrás. E esse 13 faz referência a esse borne aqui, ó. Bom, então aqui, pessoal, na frente, na parte da frente aqui, ó, eu tenho a entrada do contato auxiliar 13 e aqui eu tenho a saída desse contato auxiliar que é o 14. Então aqui é a entrada e aqui é a saída. Aqui é a entrada, o 21, e aqui é a saída, o 22. Aqui é a entrada, o 31, e aqui é a saída, o 32. Aqui é a entrada,
o 43, e aqui a saída, o 44, tá? Então eu tenho 4 contatos auxiliares, ó. 1, 2, 3 e 4. Entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. Os números estão aqui embaixo, ó. 13, 14, entrada, saída. 21, 22, 31, 32, 43, 44. E na frente do número eu tenho se ele é aberto ou é fechado. NO, normally open. NC, normally close. NC, normally close. NO, normally open. E aqui em cima eu tenho L1, L2 e L3, que fazem referência aos parafusos de força aqui, que são esses 3. Então, para ligar o motor, eu uso esses 3 aqui, que são os contatos de força, e os contatos auxiliares são esse aqui da frente. Bom, agora eu peguei o contator aqui, contatos de força, contatos auxiliares, e aqui atrás tem um parafuso. Esse parafuso é a entrada da bobina, é o A1. A bobina nada mais é do que um fio que começa aqui, se enrola várias vezes e sai aqui. Então, aqui, ó, esse aqui é o contator, aqui é a bobina, o A1 e o A2. Aqui é a bobina. Aqui os contatos de força, os 3 contatos de força, e aqui os 4 contatos auxiliares. Quando essa bobina é energizada, ela gera um campo magnético que atrai os contatos, fazendo com que eles acionem. Os contatos abertos fecham e os fechados abrem. Bom, aqui eu tenho outro modelo de contator. Esse contator só tem 4 contatos, sendo que 3 deles são os contatos de força, para ligar o motor. Aqui entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. Aqui eu tenho o L1 e a saída T1. Entrada L2, saída T2. Entrada L3, saída T3. Ou entrada 1, saída 2. Entrada 3, saída 4. Entrada 5, saída 6. E aqui o último contato é o contato auxiliar, 13 e 14. Normalmente utilizado para fazer o selo. Caso você precise de mais contatos aqui, mais contatos auxiliares, a gente tem que usar um bloco de contatos auxiliares. Esse bloco de contatos auxiliares ele é encaixado aqui na frente, ó, e ele fica igual ao nosso outro contator, ó, com os contatos de força aqui atrás e os contatos auxiliares aqui na frente. Com a diferença que, como esse contator aqui, ó, já tem o contato 13 e 14 auxiliar, então ele ganha mais 4 contatos auxiliares aqui, né? Que é o 53, 54, 61, 62, 71, 72, 83 e 84. Então ele tem 5 contatos auxiliares e 3 contatos de força. E aí quando o contator liga, ele aciona tanto os contatos do contator como o contato dos contatos auxiliares. Se eu pegar ela aqui, ó, e desmontar, vou desmontar esse contator aqui. Olha só. Aqui são os contatos. E aqui na base fica a bobina e a mola. Essa mola faz com que os contatos sempre fiquem nessa posição aqui, ó, que é o normal aberto e o normal fechado. Ela força os contatos à posição normal. Quando a bobina é energizada, a bobina está aqui, essa bobina está aqui, a bobina do contator. Quando essa bobina é energizada, ela faz esse cara aqui, ó, que é o núcleo fixo, virar um ímã. Então, essa bobina ela é energizada, quando ela é energizada, ela gera um campo magnético, e esse campo magnético faz esse cara aqui, ó, que é o núcleo fixo, virar um ímã. Esse núcleo fixo, virando um ímã, atrai o núcleo móvel, fazendo com que o contator acione. Então, energizou a bobina, núcleo fixo vira um ímã, atrai o núcleo móvel
e rompe a resistência da mola. Porque a mola ela fica aqui, ó, forçando o contato para cima. Quando o núcleo fixo vira um ímã, ele atrai o núcleo móvel e força para baixo os contatos aqui, ó, acionando o contator, fazendo com que os contatos abertos fechem e os fechados abram. Ó, por exemplo, vou energizar essa bobina aqui, ó. Vou pegar 2 cabos aqui. Esse tipo de contator aqui, ele tem 2 a 2, que é para caso você queira chegar com o neutro na bobina por cima ou por baixo do contator. Isso facilita na ligação. Pus um fio aqui que vai ser o neutro na bobina e vou pôr outro fio aqui no A1. Que vai ser a fase. Então aqui é o neutro e aqui é a fase. Eu vou ligar essa bobina. Vou colocar um neutro aqui. Beleza. E agora, olha só, a bobina está desligada. Então ela não, a chave não está sendo imantada. Agora, quando eu energizo a bobina, olha lá, vou desligar. Então, nesse momento, não existe campo magnético aqui, ó. Mas quando eu estou puxando a chave, a bobina não está vindo. Mas quando eu energizo a bobina, ela é atraída pela chave. Vou desligar. Viram? Então, o que acontece aqui, ó? Essa bobina, ela vem aqui no núcleo fixo, ó. E esse núcleo fixo aqui, ó, vira um ímã. Olha lá. Ele faz esse barulho todo porque não está conectado à carcaça. Então, olha só. A base do contator, o núcleo fixo e aqui a bobina. Desliguei, tá, gente? Então, encaixei a bobina aqui. Então, quando essa bobina foi energizada, ela faz o núcleo fixo virar um ímã e atrai o núcleo móvel aqui, ó, rompendo a resistência da mola. Essa mola serve para forçar os contatos para ficar para cima. Isso faz com que... Bom, bobina, núcleo fixo, vou colocar a mola, encaixar a parte de cima do contator. Deixa eu encaixar a mola aqui primeiro. Encaixar a parte de cima do contator. Encaixei o contator aqui, agora eu vou parafusar ele de volta. Bom, agora vou energizar a bobina aqui para a gente ver o contator acionando. Bloqueei a fase, agora eu vou colocar o neutro e... O que está acontecendo aqui? A bobina que fica aqui na base está gerando campo magnético, fazendo o núcleo móvel virar um ímã, o núcleo fixo virar um ímã e atraindo o núcleo móvel. Aqui do lado eu tenho a simbologia do contator, que é a bobina A1 e A2 e os seus contatos L1, L2,
L1T1, L2T2, L3T3 são os contatos de força, 13 e 14 são os contatos auxiliares. E aí, se eu quiser aumentar, eu coloco esse contato auxiliar aqui, que também aqui mostra os 4 contatos auxiliares, está meio apagado, mas é 53, 54, 61, 62, 71, 72 e 83, 84. 2 contatos abertos, 2 contatos fechados. Basta você encaixar os contatos auxiliares aqui no contator. E aí, quando eu alimentar, primeiro com o neutro e depois com a fase, vai ligar tanto o contator quanto os contatos auxiliares. Bom, pessoal, então a gente vai utilizar o contator para ligar essa lâmpada aqui. Ó. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ligar o cabo no A2, tá? Vou ligar o cabo no A2, cabo neutro no A2. Não vou energizar ele ainda, só vou ligar o cabo aqui. Para quando eu for testar, ele já está ali perto da fonte dos bornes. Agora, eu vou pegar um condutor de fase e vou ligar aqui no A1. E também vou deixar ele perto dos bornes para fazer a alimentação. Bom, então eu levei os fios aqui para o A1 e para o A2. Agora eu vou utilizar o contato de força L1 e T1 para ligar a lâmpada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o neutro e levar direto na lâmpada. Não alimentei ainda, só levei ele ali. E agora eu vou pegar um fio que vai ser a fase e vou levar aqui para o L1. Então vou pegar a fase aqui e vou colocar no L1. Vou parafusar ela aqui. E vou levar lá para os bornes para fazer a alimentação. E agora vou pegar um fio e colocar aqui no T1, que é a saída do primeiro contato de força. Então L1 é a entrada e o T1 é a saída do primeiro contato de força. Todos os contatos de força são abertos. Vou pegar essa saída aqui e levar aqui na lâmpada. E aí eu vou fazer o seguinte. Primeiro vou energizar o neutro do A2 e das lâmpadas. E agora vou colocar a fase no A1 e no L1. Eu energizei a bobina no A1 e no A2. A fase ela estava aqui no L1 e saiu aqui no T1. Vou desligar aqui. Mas isso é um contato de força. Se eu quiser usar um contato auxiliar, posso pegar o bloco de contato auxiliar aqui, ó, encaixar ele aqui em cima. Deixa eu tirar primeiro a fase e o retorno da lâmpada. E aí eu vou colocar o bloco de contato auxiliar aqui. E aí eu vou utilizar esse contato fechado aqui, ó. O 61 e o 62. Então eu vou colocar a fase no 61. E o retorno da lâmpada no 62. E aí, quando eu levar o neutro para o A2 e a bobina do contator e pegar a fase aqui, ele vai aqui, a lâmpada já começa acesa. Ela começa acesa por quê? Porque eu liguei num contato fechado. Quando eu energizar a bobina do contator, esse contato fechado abre, desligando a lâmpada.